Santo Deus, Pai eterno, estamos aqui diante de Ti, reunidos como o Senhor nos ordenou, clamando pela Tua graça, clamando pela Tua palavra, clamando pela Tua verdade, para que ela edifique as nossas mentes, os nossos corações e os nossos corpos, Senhor. Vem agora neste lugar e banha-nos com a Tua verdade maravilhosa e espantosa. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você conheça, já tenha ouvido falar, no poeta português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreveu muito, mas Fernando Pessoa não criou somente poemas. Fernando Pessoa criou autores inteiros, com outras vidas, com outras biografias, com outros estilos literários, com outras obras. São chamados heterônimos de Fernando Pessoa. E existe um heterônimo muito curioso que se chama Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Quem é Alberto Caeiro? Ou melhor, como é que Alberto Caeiro se apresenta para os seus leitores? Alberto Caeiro se apresenta como um guardador de rebanhos, embora ele nunca tenha sido um guardador de rebanhos. Ele se apresenta como um pastor de ovelhas, embora ele nunca tenha sido um pastor de ovelhas. E existe um poema do Alberto Caeiro que é muito significativo da forma como ele enxerga o mundo e as coisas ao seu redor. E o poema diz assim: o que vale a minha vida? No fim, não sei que fim, um diz, ganhei 300 contos. Outro diz, tive 3.000 dias de glória. Outro diz, estive bem com minha consciência, e isso é bastante. E eu, se lá aparecerem e me perguntarem o que fiz, direi, olhei para as coisas, e nada mais. E se Deus aparecer e me perguntar, e o que viste tu nas coisas? Respondo, apenas as coisas, tu não puseste lá mais nada. E Deus, que é da mesma opinião, fará de mim uma nova espécie de santo. Será mesmo, Alberto Caeiro, que Deus é da mesma opinião que você? Será mesmo que Deus concorda que Ele não pôs nas coisas nada além das coisas? Será mesmo que Ele fará de você uma nova espécie de santo, porque você acredita que não existe nas coisas nada além das coisas, que não há no mundo nada além do mundo, que não há nada que ultrapasse a barreira dos sentidos? Será mesmo, Alberto Caeiro, que Deus concorda com essa visão pobre, paupérrima do universo que Ele criou? Será mesmo, Alberto Caeiro, que você consegue guardar no seu bolso, na sua algibeira, todo o universo, porque no final das contas para você o universo não tem mistério algum? Será mesmo que Deus te recompensará por essa visão desbotada de mundo? Agora compare essa visão de mundo do Alberto Caeiro com a visão que os contos de fadas nos apresentam. Os contos de fadas são magníficos porque eles nos apresentam realidades fictícias em que as coisas nunca são aquilo que elas parecem ser. O sapo não é realmente um sapo, mas um príncipe encantado. Um punhado de grãos de feijão não é só um punhado de grãos de feijão, mas um portal para um mundo mais elevado. A maçã não é somente uma maçã, mas a materialização de um feitiço de inveja. A abóbora não é somente uma abóbora. A casa de chocolates não é realmente o paraíso. E a princesa não está realmente morta. Portanto, os contos de fadas, eles nos desafiam a ver o que existe por detrás das coisas.
eles nos obrigam a usar a nossa imaginação para enxergar um mundo muito mais rico, muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais belo do que o mundo das coisas pelas coisas. Isso significa, no limite, que os contos de fadas, surpreendentemente, eles nos ajudam a enxergar o mundo como ele realmente é. Afinal de contas, você já parou para pensar que o mundo como nós vemos e o mundo como nós sentimos é um mundo decaído? É um mundo que não é como ele deveria ser? É um mundo que é só um resquício daquilo que ele já foi um dia e uma sombra daquilo que ele deveria ser e daquilo que ele será um dia? Portanto, o mundo dos contos de fadas, eles nos ajudam a entender e a perceber o nosso mundo como ele realmente é. Um mundo encantado, um mundo maravilhoso, um mundo misterioso, um mundo criado pelo mais criativo de todos os seres desse universo, um mundo banhado de significado, um mundo saturado de beleza, um mundo recheado de sacralidade. Os contos de fadas nos preparam, meus irmãos, para vivermos de forma mais plena no mundo que o nosso Criador fez. Mas o Alberto Cairo tem horror a contos de fadas. Ele quer nos fazer aceitar um mundo pálido, sem cores, insípido, especialmente tedioso. Nós abrimos os nossos sermões de advento falando de um tipo de tédio que está à espreita, um tipo de tédio do tempo, da expectativa, que tem o poder de arrancar os nossos corações dessa expectativa que é boa e mergulhar os nossos corações nas coisas do mundo. E hoje nós também vamos falar de um tipo de tédio, não o tédio do tempo, mas o tédio do espaço, o tédio da matéria, o tédio do materialismo, o tédio que se manifesta quando tudo ao nosso redor tem uma existência enfadonha, tem uma existência sem significado, tem uma existência pobre, tem uma existência sem sacralidade. Quando nós nos deixamos dominar por essa visão de mundo, as coisas são somente as coisas. Um anel é somente um anel. Uma plataforma de trem é somente uma plataforma de trem. Um guarda-roupas é somente um guarda-roupas. Um leão é somente um leão. Uma grávida é somente uma grávida. Uma manjedoura é somente uma manjedoura. E um bebê é somente um bebê. Mas o texto de hoje nos arranca e nos resgata dessa enfermidade de ver o mundo somente pelo mundo e nas coisas somente as coisas. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. O nosso texto se divide em 3 partes. A primeira parte compreende os versículos 18 e 19 e apresenta para nós o tema do escândalo. O escândalo. A segunda parte, versículos 20 a 23, apresenta para nós o tema do milagre. E a terceira parte, versículos 24 e 25, apresentam para nós o tema da obediência. Então, leiamos a primeira parte, versículos 18 e 19. Diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus irá nos contar uma história. A história do nascimento mais importante de toda a humanidade. A história do nascimento mais aguardado do cosmos. É espantoso
que eventos como esse possam ser narrados por meio de uma história. Mas a história é uma das formas que Deus escolheu para se revelar. Há outras formas, e nós veremos ainda no nosso texto outras formas pelas quais Deus se revela, mas a história é uma delas, a narrativa é uma delas, e Mateus vai nos contar essa história. E a nossa história começa falando de um escândalo que envolve Maria e que envolve José. Maria estava numa situação peculiar. Ela estava comprometida a casar-se com José. E para os padrões da época, estar comprometida a casar-se com alguém não significa que você já casou, mas também não significa um mero noivado que você pode desmanchar por vontade dos noivos. Significa que é um casamento, mas ainda não consumado e nem formalizado. Significa que para finalizar esse tipo de compromisso que existe entre José e Maria, era preciso um expediente legal, um recurso formal, a lei mosaica. Em outras palavras, um divórcio. E aparentemente, José tinha motivos para requerer um divórcio, porque antes de se unirem, ela achou-se grávida. José sabe que o filho não é dele, e José sabe que Maria está grávida. Isso era tudo o que José sabia até esse momento. Portanto, José está preso aqui, refém dos seus sentidos e das suas percepções. A única explicação que faz sentido para Maria estar grávida, sendo que eles não consumaram o casamento, é que Maria o traiu e, portanto, ela engravidou. Portanto, a situação é clara para José. José tem um escândalo em mãos. E a sua dúvida é: como lidar com esse escândalo? O versículo 19 nos diz que José era um homem justo e que ele não queria expor Maria à desgraça pública. Mas reparem numa coisa aqui. Quando Mateus usa esse termo justo, ele não está dando o mesmo significado que Paulo dá para esse termo nas suas epístolas. Não significa aqui necessariamente que José era um homem justificado, regenerado, lavado pelo Espírito Santo. Não é disso que ele está falando. A justiça que ele está falando aqui é da justiça que tem a lei judaica em alta conta. Esse era o José justo, um José que procura seguir a lei de Deus. E a lei de Deus prescrevia ações inspiradas por Deus para esse tipo de situação. Para esse tipo de situação em que uma mulher está comprometida e ela parece grávida de um outro homem. A lei dizia o que deveria ser feito. Então José, ele precisa seguir a lei. Mas o versículo continua dizendo que José não queria expô-la à desgraça pública. Isso significa que José quer ser misericordioso. Ele quer agir com misericórdia também. Portanto, há dois sentimentos fortes aqui no coração de José. Ele precisa seguir e honrar a lei de Deus, que é santa, justa e boa, e ao mesmo tempo ele precisa agir com misericórdia em relação a Maria. Então ele traça um plano. José traça um plano que é respaldado pela lei e que protege, na medida do possível, Maria. Ele vai se separar de Maria secretamente. Mas cuidado com as palavras, porque secretamente aqui também não significa às ocultas. Também não é como se ele estivesse fazendo algo que não estava previsto pela lei. Não é como se ele estivesse tentando esconder alguma coisa. José é justo e ele considera a lei. Então, secretamente significa no privado, mas com testemunhas. E a lei prescrevia isso lá em Números capítulo 5. A lei prescrevia isso, era possível fazer isso. Então, José elabora esse plano e ele tem respaldo da lei para isso. Portanto, é o plano de um justo. É um plano que honra a Deus, é um plano que honra a lei de Deus, é um plano que honra Maria e é um plano que honra José. Tudo muito bem. A única coisa que José não contava é com o final do versículo 18. Mateus acrescenta algo ali. Mateus diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo.
E José não sabia disso. E aqui, meus irmãos, é preciso abrir um grande parênteses para a gente falar da obra do Espírito Santo. Porque é normal, quando a gente lê esses versículos, a gente focar na figura de Maria, na figura de José e até na figura de Jesus, cuja história Mateus está narrando aqui para nós. É muito fácil a gente passar ao largo dessas 3 palavrinhas, pelo Espírito Santo, porque elas levantam uma série de questões que a gente não sabe explicar. Ou alguém aí sabe explicar como isso foi feito? Mas é nesse momento que nós vemos se você se rende às Escrituras ou se você quer rendê-las. É neste momento, é diante dessas 3 palavras, que nós vemos se você abraça o espanto, nós vemos se você acolhe o milagre, se você recebe os mistérios de Deus, ou se você quer, como Fernando Pessoa ou Alberto Caeiro, guardar os mistérios de Deus no seu bolso. E quando eu falo em mistérios aqui, eu também não estou falando de coisas ocultas, de coisas enigmáticas, indecifráveis, obscuras. É exatamente o oposto. Eu estou falando da revelação de Deus. Porque no cristianismo, o mistério não é quando Deus se esconde, o mistério é quando Deus se revela. Porque o cristianismo é a religião da revelação e não do ocultismo. Portanto, o mistério da encarnação é a própria encarnação. O mistério da encarnação é o próprio Deus que habitou entre nós. Cristo é o nosso mistério. E o texto diz de forma muito clara que a concepção virginal de Jesus foi obra do Espírito Santo. E isso significa que para nós, mais uma vez, algo espantoso. Significa que o Espírito Santo é aquele que inaugura a história de Jesus Cristo neste mundo em meio aos homens. O Espírito Santo deu ao Deus Filho um começo, uma origem enquanto homem. O Espírito Santo é aquele que garante que o Filho receba um corpo de homem. O Espírito Santo traduz a eternidade no tempo. Ele transforma um Deus invisível em um Deus visível, palpável, tangível, que habitou entre nós. Ironia das ironias, a obra do Espírito Santo é material, é concreta, é palpável. O problema é que José não sabe de tudo isso. O problema é que José ainda tem ao seu lado uma moça comprometida a ele e grávida. José ainda tem um escândalo em suas mãos. Mas diante de tudo isso que nós vimos até aqui, é preciso fazer a seguinte pergunta: qual escândalo é maior? O escândalo de uma traição ou o escândalo da concepção virginal do Messias por meio do Espírito Santo? Qual escândalo é maior? Qual escândalo faz com que os homens tropecem para a sua perdição? Qual desses escândalos tem o poder de definir para onde vai a sua alma? Qual desses escândalos define se você é justo diante de Deus e não justo diante da lei? Qual desses escândalos te coloca debaixo da ira de Deus ou debaixo do favor de Deus? Qual desses escândalos será levado em conta diante do trono de Deus? Os judeus sabiam lidar com uma traição. Uma traição tinha protocolos, uma traição tinha procedimentos, tinha opções, uma traição está prevista pela lei mosaica, mas a concepção virginal do Messias não tem protocolo para isso. Eles não sabem lidar com isso. Isso vai além dos seus sentidos, vai além das suas percepções, vai além de tudo que é racional. Eles não sabiam lidar com isso e não souberam lidar com isso. Este é o verdadeiro escândalo do mundo. Não uma suposta traição, não um suposto divórcio, mas o Deus
como nós lemos em nossa confissão de fé hoje, o Deus que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez homem e habitou entre nós. Será que você ainda se espanta com o maior escândalo da história? Será que você abraça o maior escândalo da história como a sua salvação? Ou será que você tropeça no maior escândalo da história para a sua perdição? O verdadeiro escândalo dessa história, portanto, não é a traição de Maria, porque nunca aconteceu uma traição. O que aconteceu foi algo que nós só vemos quando a gente se desprende dos nossos sentidos, quando a gente se desprende da nossa realidade enfadonha e percebemos o milagre que aconteceu aqui. E é esse milagre que será apresentado para José na segunda parte do nosso texto. Leiamos então dos versículos 20 a 23, a segunda parte do nosso texto. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nós vimos, na primeira parte, que Mateus está nos contando uma história. Ele está contando a revelação de Deus por meio de uma história. Mas aqui nós vemos uma outra forma da revelação de Deus, a segunda forma pela qual Deus se revela nesse texto para nós, que é um anjo do Senhor, que aparece a José em sonho. E não é de espantar que a mensagem que o anjo trouxe é exatamente a mensagem que Mateus nos apresentou no versículo 18. A concepção do filho de Maria é algo que vem do Espírito Santo, é algo que vem da parte do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma expressão nesses versículos que costuma passar batido também, que é quando o anjo chama José de filho de Davi. Filho de Davi. E por que eu quero chamar a sua atenção para isso? Porque esta é a única ocorrência em todo o Novo Testamento que a expressão filho de Davi se dirige a um homem, a uma pessoa que não é Jesus Cristo. Todas as outras vezes em que aparece no Novo Testamento a expressão filho de Davi, é uma referência direta a Jesus, é um vocativo a Jesus e carrega sempre o caráter messiânico, confirmando que Jesus é o Messias. Então por que José é chamado de filho de Davi aqui? O que é que o anjo está tentando dizer com essa expressão? Para a gente entender isso, eu quero convidar você a ler comigo rapidamente 3 passagens que estão aí mesmo no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Mateus. São 3 passagens curtas. Primeiro, versículo 2 de Mateus 1. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Versículos 5 e 6. Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, existe uma linhagem direta que vai de Abraão até José, passando por Judá e passando por Davi. Isso significa que não só José é da tribo de Judá, como José é descendente direto do rei Davi. José tem sangue real nas suas veias, mas a gente não vê isso. A gente olha para José e a gente vê um carpinteiro pobre e humilde, que precisou se esgueirar com sua esposa numa estrebaria para que o seu filho nascesse.
É isso que nós vemos. E nisso, ele serviu de modelo para Jesus, né? Um carpinteiro, pobre, humilde, mas de linhagem real. Filho do rei, não só o rei Davi, mas o rei de todo o universo. Mas por que é importante essa ascendência de Davi? Por que eu estou insistindo na questão, de José? Por que eu estou insistindo na questão da ancestralidade de José? Por um motivo muito simples, porque Deus disse que o Messias viria como sucessor de Davi, que o Messias seria um herdeiro de Davi. Acontece que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele não tem linhagem, porque ele é Deus. Ele não tem sangue de tribo, ele não pertence a nenhuma tribo, porque ele é eterno. Mas, quando José toma para si Maria, e foi isso que o anjo disse, não temas tomar Maria por esposa. Quando José toma Maria como sua esposa, ele confere a linhagem real de Davi a Jesus. Ele traz Jesus para essa linhagem da tribo de Judá e descendente do rei Davi. E ele faz isso recebendo Maria como esposa e dando um nome para Jesus, assumindo ele como seu legítimo filho, Jesus. Um nome, aliás, que a gente sabe, a gente vê no texto, também não é aleatório. Ele também foi revelado pelo anjo. A gente sabe que Jesus é a forma grega de Josué, que significa Yahvé salva, ou na forma mais longa, Yahvé é salvação. Então Jesus é nomeado por revelação, não por vontade própria, mas por revelação, ele é nomeado o Salvador do seu povo. E aí é preciso perguntar, como várias vezes a gente pergunta aqui, Salvador do quê? Do que é que Jesus veio salvar o seu povo? Foi das garras do Império Romano? Foi da injustiça política e social? Foi da fome, da opressão, da desigualdade, da tristeza, da depressão, da ansiedade? Foi do luto? Não, meus irmãos. Jesus não veio para esse mundo para tratar os sintomas de um mundo doente. Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para tratar a causa e não os sintomas. E o versículo 21 não poderia ser mais claro de qual é a causa. Ele salvará seu povo dos seus pecados. Portanto, isso aqui é um alerta para você que se acostumou a diluir o peso do pecado na sua vida e na sua teologia, que aprendeu a transformar Jesus em um ativista social, que caiu no mesmo erro dos fariseus, que esperavam um Messias político, que transforma o Redentor em um Salvador político. Para você que se acostumou a falar que Jesus veio para redimir todo o cosmos, sim, Jesus veio para redimir todo o cosmos, sim, Ele veio para colocar toda a criação debaixo dos seus pés, sim, Ele veio para colocar ordem em tudo aquilo que foi desfeito, mas tudo isso é um resultado da obra crucial de Jesus Cristo na cruz. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos livrar do desastre que nós somos por causa do nosso pecado. Ele veio para nos livrar da catástrofe que nós cometemos todos os dias conosco e com o nosso próximo por causa do pecado. E isso é o que nós celebramos no Natal. O Deus Pai, que enviou o Deus Filho por meio do Deus Espírito Santo, que habitou entre nós e que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o Evangelho numa casca de nós. E se ele de alguma forma te ofende, se você acha que ele é insuficiente, se você acha que ele é simplório ou puritano demais, então eu te convido a um autoexame, porque talvez você já tenha abraçado um outro evangelho,
que é um evangelho que não existe. E essa segunda parte se conclui com a terceira revelação de Deus, a terceira forma pela qual Deus se revela aos homens. Nós vimos que a primeira forma foi a história, a segunda forma é uma teofania, é a aparição de um anjo, e a terceira forma é a própria palavra de Deus. Mateus resgata a palavra de Deus, a citação do profeta Isaías relacionada à concepção virginal de Cristo. Rios de tinta já foram escritos a respeito deste versículo 23. A quantidade de críticas que existe a esse versículo 23 é simplesmente desconcertante. Por um lado, muitos querem questionar o significado da palavra virgem, dizendo que não significa exatamente virgem, dizendo que significa uma moça jovem, né? Ela poderia não ser virgem, não teria nenhum problema com isso. Por outro lado, outros tantos querem dizer que essa citação da profecia do Emanuel, que está lá em Isaías, como nós lemos no começo do nosso culto, ela não tinha nada a ver com Jesus. Ela era uma profecia para aquela época lá de Isaías. Eu, meus irmãos, da minha parte, eu me recuso a entrar nos pormenores desse debate, porque para mim é muito mais valioso perceber o que move essas críticas. E o que move essas críticas é aquilo que nós abrimos o nosso sermão criticando, é a miséria imaginativa, é a pobreza da visão de mundo, é a visão naturalizada que estrangula, que sufoca qualquer possibilidade do maravilhoso, qualquer possibilidade do sobrenatural. Ora, poupem-nos da miséria da sua razãozinha, poupem-nos da sua visão esquálida de mundo, poupem-nos do vosso Deus miúdo, que cabe no seu bolso e no seu cérebro. Toda a história de Jesus é uma sequência de ofensas aos nossos sentidos, desde a sua concepção. É uma sucessão de aparências que carregam muito mais por detrás das coisas do que parece haver ali. Mas essa profecia do Emanuel, ela é poderosa e vale a pena a gente se debruçar um instante sobre ela. Então você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 7 ou acompanhar no seu boletim, que tem os versículos em questão, enquanto eu descrevo a história para vocês. A história é bastante simples, na verdade. Acás é o rei do reino de Judá. Em um dado momento, o rei da Síria se junta com o rei de Israel e eles tentam tomar Judá e a cidade de Jerusalém. Eles não conseguem, Acás vence, e aí o rei da Síria e o rei de Israel se juntam com a casa de Efraim, que era poderosa. E aí Acás se vê em maus lençóis, Acás fica com medo de ser derrotado. E é nesse momento que Deus envia até Acás Isaías. E Isaías está levando para Acás uma boa nova. Isaías está levando para Acás um sinal para a salvação de Judá e para a salvação de si mesmo. Reparem no versículos 10 a 12. Versículo 10. O Senhor falou novamente a Acás, por meio de Isaías: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Acás rejeita, portanto, a oferta de um sinal para a sua salvação e para a salvação do seu povo. E a resposta de Deus para Acás é muito interessante, porque Deus diz o seguinte: você rejeitou o sinal, mas eu vou te dar o sinal mesmo assim. Versículo 14, o sinal é este: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Mas como você rejeitou o meu sinal, como você rejeitou a oferta da salvação, como você rejeitou o Emanuel, como você rejeitou o Deus conosco,
eu também te rejeitarei, Acaz. Eu livrarei o reino de Judá dos seus inimigos, como você queria, mas eu também trarei ruína para este reino, eu também trarei escravidão para este reino. Eu mesmo, com a minha mão, vou mover o exército da Síria sobre vocês, e eles te dominarão e te escravizarão, porque é isso que acontece com todo aquele que rejeita a mensagem de Emanuel, o sinal maravilhoso do Deus conosco que veio nos habitar. A ruína, a ira de Deus, é isso que sobrecai sobre todos aqueles que rejeitam a maravilha de Deus, a mensagem do Deus encarnado. É isso que Mateus está resgatando da profecia, mas também é a salvação para todos aqueles que o abraçam e que o recebem. Você pode olhar hoje para a sua vida e para o seu coração e dizer que você recebe o sinal do Emanuel, que você recebe o sinal da salvação, porque não basta acreditar que Jesus veio ao mundo, é preciso se submeter ao seu senhorio, é preciso recebê-lo, é preciso aceitá-lo. Essa é a resposta adequada do Evangelho. E José vai nos dar uma amostra dessa resposta adequada do Evangelho na última parte do nosso texto, nos versículos 24 e 25. Leiamos então. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. É impressionante a capacidade que nós temos às vezes de perder completamente um foco a respeito de um versículo. Esse versículo 25 é campo minado para as discussões sobre a virgindade de Maria. Acontece que o versículo 25 não tem a menor pretensão de pronunciar qualquer coisa sobre a virgindade ou sobre a sexualidade de Maria. Afinal de contas, um apóstolo tem coisas mais importantes para se preocupar. O versículo 25 não tem nada a ver com a virgindade de Maria. O versículo 25 tem a ver com José. O versículo 25 nos fala a respeito de José. Ele existe aqui na sua Bíblia para mostrar o compromisso que José tinha com essa revelação que lhe foi dada. José não queria levantar nenhuma suspeita sobre a origem espiritual e imaculada de Jesus. E ele sabia que se ele tomasse Maria em sua intimidade, ele levantaria suspeitas sobre a origem de Jesus. Portanto, o versículo 25 não tem a ver com a virgindade de Maria, tem a ver com a virtude e a obediência de José. José, que na tradição cristã é chamado de José o Silencioso. Não sei se vocês sabiam disso. Por que José o Silencioso? Porque ele não tem falas no Novo Testamento. Ele não tem uma fala. Ele tem ações, mas não fala. E ele oferece para nós o modelo de um homem que recebe a revelação de Deus e que se submete à revelação de Deus. Em seu silêncio, José é obediente. Repare na presteza de José. Lembre tudo que a gente viu nos versículos 18 e 19. José traçou um plano justo no versículo 19. Mas chega no versículo 24, ele acorda e ele abandona os seus planos. E ele abraça outros planos. Os planos que foram revelados por Deus. Portanto, ele não rejeita o sinal e a maravilha de Deus. Ele abraça o sinal do Emanuel e ele traz o Emanuel para o seio da sua família. Esse é talvez o maior exemplo de toda a história que Deus já nos deu, de que os planos dele são muito, mas muito superiores aos nossos planos. Enquanto José pensava um plano que honrasse a lei,
Deus deu para ele e para nós um plano que abria o caminho da graça. O meu convite hoje para você é que você deixe que esse plano da salvação de Deus quebre todas as barreiras do seu sentido pela sua maravilha, que Ele estraçalhe os seus sentidos, que Ele humilhe os seus sentidos e que Ele faça morada no seu coração. O meu convite hoje para você é que você se deixe maravilhar pelas coisas maravilhosas de Deus, se espantar pelas coisas espantosas de Deus. O meu convite hoje é para que você termine com o ó da admiração. Não seja um Alberto Caeiro, não seja um cético, não se junte àqueles para quem as coisas são apenas as coisas e nada além das coisas. Não corra o risco de sucumbir ao tédio do espaço e das coisas. Neste Natal, meus irmãos, celebremos o escândalo do mundo, que para nós é a nossa salvação, é o nosso Deus vivo, é o nosso Emanuel. Vamos orar.